O desejo de ter filhos leva muitas mulheres a recorrer ao método polêmico, a inseminação artificial caseira. Sai mais barato do que recorrer a uma clínica especializada, mas também envolve vários riscos. Nossos repórteres mostram o que leva as mulheres a engravidar dessa forma e quem são os homens dispostos a ter dezenas de filhos que não pretendem conhecer. Ser mãe sempre foi o sonho dessa mulher. Desde que me conheço por gente, desde pequenininha, quando brincava de boneco, eu ficava, um dia eu ainda vou ter meus filhos. Aí eu fui nutrindo, independente de qualquer coisa, eu fui criando a expectativa e fui me preparando para ser mãe. Ela vive com outra mulher. Para engravidar, precisaria recorrer a uma inseminação artificial com sêmen de um doador. De início, eu pensei que só conseguiria através de clínica, né? Aí eu pensei, o primeiro passo foi juntar dinheiro para pagar a inseminação pela clínica. Na inseminação artificial, também conhecida como inseminação intrauterina, o sêmen é depositado dentro do útero. Mulheres que não têm um parceiro ou casais em que o homem tem problema de fertilidade precisam recorrer a um banco de sêmen. Nas clínicas especializadas, o procedimento é feito com garantias de segurança, mas o custo é alto. O sêmen custa de 2 a 3 mil reais para comprar. De 2 a 3 mil reais. E tem o custo do médico, que é o médico que acompanha a ovulação e os remédios. Em torno, se você não precisar de sêmen doado, comprar um sêmen doado, o tratamento custa 2 mil reais, 2.500 reais. E se você precisar de sêmen doado, mais 2 mil. Então custa 4 mil, 4.500 reais para fazer todo o tratamento. O valor da inseminação artificial é um dos principais motivos que levam mulheres a procurar um método alternativo e polêmico. A chamada inseminação caseira segue a mesma ideia do tratamento feito em clínicas. O sêmen de um doador é introduzido na mulher. Nas clínicas de reprodução, a inseminação artificial é feita com um catéter. É esse equipamento aqui de plástico que mede 20 centímetros e deixa os espermatozoides dentro do útero, bem próximo de onde o óvulo provavelmente está. Já na inseminação artificial caseira é utilizada esta seringa de plástico também, geralmente comprada na farmácia, que mede 10 centímetros. A chance de engravidar é menor. Além de não ter o acompanhamento médico necessário, a prática feita em casa não conta com recursos importantes, tanto para aumentar as chances da gravidez acontecer, quanto para garantir a saúde da mulher e do bebê. Quando você tem uma terceira pessoa envolvida, que é um doador, ele precisa passar por uma série de exames para ter certeza que ele é um bom doador. Por exemplo, será que ele tem alguma doença genética? Será que ele tem alguma doença sexualmente transmissível que efetivamente pode passar durante a inseminação? Nas clínicas especializadas, os espermatozoides passam por vários exames e por uma triagem. Os doadores só são aceitos se seguirem critérios como idade e condições de saúde. No caso da inseminação caseira, os doadores não fazem parte desses bancos. São homens que oferecem o sêmen geralmente pela internet. Foi assim que a mulher que você viu no começo dessa reportagem conheceu o homem que doou o esperma para a inseminação caseira dela. A gente conversando, eu falei para ele, quando eu tivesse fértil, eu iria avisar ele. No dia da inseminação, ele veio até a minha casa, ele foi no banheiro e com aqueles potes de coleta de exame esterilizado, ele levou no banheiro, ejaculou dentro do potinho, aí a gente colocou com uma seringa de 10 ml, introduzimos e fiquei deitada. Ela engravidou logo na primeira tentativa. A filha nasceu há menos de 2 meses. O doador não cobrou pelo sêmen. Exigiu apenas ser avisado quando a criança nascesse. Depois disso, não voltou a procurá-la. Todos esses acordos são feitos de boca, na confiança. Só verbalmente, só. A inseminação caseira é nada. Vai no verbalmente. Tem que criar um vínculo de confiança entre a tentante e o doador para depois fazer a doação, porque é tudo verbalmente. Marcílio tem 23 anos. Aos 18, doou sêmen para uma inseminação caseira pela primeira vez. O procedimento foi feito por uma amiga dele. A amiga engravidou e indicou Marcílio para ser o doador de uma outra pessoa. Durante 2 anos, ele doou sêmen por indicação de casais que já o conheciam. Agora combina tudo também
pela internet. Ele diz que faz tudo para ajudar quem quer ter filhos. A doação é totalmente gratuita, o casal não vai pagar nenhum valor por isso. A única coisa é, se for de outra cidade, eles vão pagar para mim as passagens. Se a cidade for distante da minha, eles vão pagar a hospedagem e alimentação. Marcílio diz que já é pai biológico de 16 crianças, nenhuma registrada por ele. Uma coisa que a gente sempre conversa muito, através de muita conversa antes do procedimento, para não ter nenhuma dúvida, nenhum conflito posterior, e não registramos. Todos são do casal. O casal assume total responsabilidade. No Brasil, a doação de sêmen feita em clínicas regulamentadas é sempre anônima. Nem mulheres, nem crianças sabem quem foi o doador. E ele está protegido pela justiça. Nunca terá responsabilidades de pai. Já com a prática caseira, é difícil comprovar que houve uma doação. À primeira vista, né, não dá para se falar que houve uma inseminação artificial, né? Como que se comprova se foi uma inseminação artificial mesmo ou foi uma relação, né, entre os dois naturalmente? Então, já cria-se diversos problemas com referência a essa filiação, que poderá ser discutida judicialmente com uma ação de investigação de paternidade, inclusive. Assim, no futuro, a mulher pode exigir que o homem assuma o filho. A possibilidade dele ter que assumir vários filhos e vários deveres, né? Principalmente quanto à questão alimentar. Para as crianças também pode haver implicações no futuro. Se o doador reclamar a paternidade, poderá pedir a guarda da criança ou até pedir pensão aos próprios filhos. Para a psicóloga, muitas mulheres veem a maternidade como um modo de se sentirem completas. Ainda existe esse sonho, né, de que a mulher, para se sentir plena, ela precisa gerar um filho, ela precisa gerar dentro da barriga dela, tanto que nós vemos a dificuldade em adoção, né? Então, muitas mulheres fazem qualquer coisa para engravidar. Para realizar esse sonho, muitas decidem engravidar mesmo se não têm um companheiro. Nathalie, por exemplo, é solteira e não tem namorado. Mesmo assim, ela não mediu esforços para ter um filho. Depois de 1 ano conversando com o doador, ela fez a inseminação caseira. Aos 21 anos, espera o primeiro filho. Eu não queria também depender de um homem na minha vida para a realização de um sonho meu, entendeu? O desejo de ter filhos não é exclusivo delas. Muitos homens seguem o mesmo caminho, mesmo sabendo que não vão conviver com as crianças. Um homem de 40 anos, casado com 2 filhos dentro do casamento, mas que deseja ter mais filhos. Só que a mulher dele não tem a mesma vontade. Esse homem se tornou um doador informal de sêmen. Não vou criá-lo, mas vou saber que sou pai de novo. Ele também conheceu a inseminação caseira pela internet e realizou até agora uma única doação. E ela conseguiu ficar grávida? Olha, eu não tenho essa informação, eu não tenho contato mais com essa pessoa. Então eu não posso te afirmar se ficou ou não. A psicóloga explica que alguns homens querem ter sempre mais filhos por uma espécie de programação biológica. Para eles, essa seria uma maneira de perpetuar a espécie. Existe a questão de querer se tornar imortal. Então, quanto mais filhos eu tiver, mais eu vou passar, né, a minha história. Não necessariamente ele vai conviver comigo, mas eu sei que eu tenho muitos filhos e esses filhos vão levar os meus genes adiante e eu vou continuar sobrevivendo além da minha morte. Tem muitos homens que pensam dessa forma. Em entrevista ao programa Balanço Geral de São Paulo, este doador de sêmen revelou ter o desejo de ser pai de pelo menos 100 filhos. Ele tem 60 anos, 10 a mais do que a idade máxima recomendada pelo Conselho Federal de Medicina. Filho para mim é uma forma de imortalidade. Quanto mais filho eu tenho, mais imortal eu vou ficar. Ele é doador informal há cerca de 2 anos e diz ter 29 filhos nascidos pela inseminação caseira. A cada 5 que vem, uma engravida em média. O que dá mais ou menos 1 por mês. Algumas mulheres mantêm contato. Uma das condições é saber se deu certo o procedimento e quando nasceu. Quer dizer, é o mínimo.
Quem organiza os procedimentos é a mulher dele. Ele tinha vontade de doar, eu achei o grupo e a gente tentou. Tudo é feito em casa. Algumas delas eu já ajudei, eu cheguei a colocar, a aplicar nelas quando elas vinham sozinhas por medo de derrubar, derramar, ou fazer alguma coisa errada. A doação de sêmen não tem custo, mas o casal diz cobrar pelo quarto que cede às mulheres. A gente cobra R$100 por dia, né? Tem mulheres que vêm de fora, vêm de outros estados e ficam aqui 3 até 5 dias aqui. A gente cobra como se fosse um quarto de hotel. A gente vê o perfil, se tem condição de criar um filho, né? A gente cobra a diária do quarto, certo? Se muitas não têm a condição de pagar uma diária de um quarto de R$100, imaginem cuidar de um filho. A inseminação caseira e a doação informal de sêmen são crimes? De maneira geral, não, como explica este advogado. Não tem previsão legal como crime esse tipo de conduta. Nós temos algumas normas do Conselho Federal de Medicina e também da própria Anvisa que estabelecem que a doação de sêmen, de líquido seminal, não pode ser cobrada, não pode haver remuneração para essa finalidade. Mas essas regulamentações, elas atingem a área médica, né, a área de saúde. Nessa situação informal, nessa prática caseira, esse tipo de doação não configura um crime. O problema aparece se o doador tiver alguma doença. Esse doador informal, ele não estiver fazendo os exames, não tiver feito os exames necessários, ele pode estar colocando em risco a saúde da mulher, transmitindo doenças venéreas e outras doenças mais. Então, o doador que não tenha feito exames necessários para comprovar sua absoluta situação de saúde pode sim estar cometendo um crime, colocando em risco a saúde da mulher. Quem tem problemas para engravidar e não tem dinheiro para pagar um tratamento pode recorrer ao Sistema Único de Saúde. Atualmente, existem 12 instituições públicas vinculadas ao SUS que trabalham com a reprodução humana assistida. Elas ficam nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Natal, Porto Alegre, Recife e na capital federal, Brasília. O problema da rede pública é o número alto de mulheres que procuram atendimento. A reprodução humana calcula que 15% das mulheres vão precisar de ajuda para engravidar. Só que calculando 15% da população para o Sistema Único de Saúde, isso é efetivamente inviável. Quando tudo dá certo, não importa como o bebê foi gerado. Eu olho para ela, às vezes eu me pego chorando do nada, de tanta felicidade. A mulher que nós conhecemos no começo dessa reportagem se diz realizada com a filha. Antes da inseminação caseira, ela pediu exames de HIV, hepatite e espermograma ao doador. Mas mesmo com o sucesso, ela reconhece que existem riscos. Risco tem, né? Risco tem porque, por mais que tenha exames, a gente não sabe da índole do doador, se realmente tem ou não algum problema familiar, porque na clínica, querendo ou não, aquilo foi tratado. Para o médico, o método caseiro esconde perigos que as pessoas subestimam. Medicamente falando, a gente tem que parar esse processo. Isso é muito perigoso. Algumas mulheres vão pegar doença com isso. Alguns problemas graves vão acontecer de infecção. E isso deve parar.